aqui um companheiro e abriram as escolas, já está tudo outra vez um caos com o trânsito, é impressionante, sinceramente é impressionante. Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Qual é o tópico de hoje? Compensa comprar motas em segunda mão ou não? Epá, eu tenho alguma experiência nesse campo, porque já comprei uma moto em segunda mão. E comprei em particular, não comprei em stand, ok? Pá, é sempre um risco comprar a particular. No entanto, as coisas desenrolaram-se de tal forma, pá, que ainda hoje tenho alguma amizade ou algum contacto, porque pertencemos aos mesmos grupos de Facebook e tudo mais. E pá, tive muita sorte mesmo na pessoa que encontrei na altura para comprar a minha moto em segunda mão. Ou seja, eu comprei a minha primeira moto 0 km em stand, porque é como eu digo, não tinha experiência nenhuma de motos, então pá, resolvi, pá, e como existe muito ainda aquela mitologia, pá, que muitas motas são adulteradas e não sei o quê, eu preferi não correr riscos. E comprei na altura, como já toda a gente sabe, quem acompanha o canal sabe, comprei a PCX 125 2011, primeiro modelo. Futuramente, passado 6 anos, salvo erro, 6 ou 7 anos, resolvi fazer um upgrade, mas não queria dar 5.000 e muitos euros na mesma por uma scooter ou por uma moto 125, ok? Então começou a minha saga da procura de uma moto em segunda mão. Na altura eu idealizei dois modelos, que era a Honda Forza 125 e a X-Max, a Yamaha X-Max 125, ok? Embora a Forza na altura nova era mais cara, o preço base dela era 5.050 euros, mais documentação. A X-Max acho que rondaria os 4.750 mais documentação, acho que era assim algo do género. E eu comecei a minha saga à procura de uma moto. Pá, eu vi que era muito dinheiro. A minha esposa, na altura, nem pouco nem mais ou menos, estava para aí virada, então a alternativa seria arranjar uma em segunda mão, mas de qualidade, em bom estado, como é óbvio, não é? Toda a gente procura isso. Então tive a sorte de encontrar aí uma Forza 125 por 3.750 euros, na altura, em 2015. Não, a moto era de 2015, eu comprei em 2017, ok? Estaria quase a terminar a garantia. Porquê? Porque o antigo proprietário também, lá está, fez o mesmo percurso que eu, estava com ideias, ou tinha tirado a carta de moto e estaria em vias de comprar uma NC modelo do ano ali 2017. E no stand acho que lhe dava uma bagatela, pá, qualquer coisa, pá, já nem sei qual é o valor que lhe dava.
Ele disse se vendesse aquilo, nem que fosse por mais 100 euros a particular, que fazia o negócio, não é? Qualquer tostão é bem melhor do que o valor básico que os stands dão, porque de norma é sempre um valor inferior do que aquilo se a gente formos a vender a moto pelos próprios meios. E fizemos negócio, andei a ver, testei a moto 2 vezes, amigos. A moto tinha o histórico todo da oficina da marca Honda, e a pessoa em si era de grande confiança, ok? Se eu fosse comprar a mesma moto num stand, com as mesmas condições, sem o stand lhe fazer nada, porque o stand por norma não faz nada nas motas, a não ser que tenha algo muito evidente, senão os stands, vocês têm que ter esta consciência. O stand recebe as motas, por norma, se a moto estiver minimamente em condições, o stand vai fazer zero, porque o stand não quer perder ou não quer meter dinheiro naquela moto, ok? Porque não vai conseguir aumentar o valor de mercado dela e todo o dinheiro que possa gastar é só prejuízo, ok? Vocês tenham isso em consciência. Claro que vocês, é assim, eu fui um achado, encontrei, e existem achados, se vocês se derem ao trabalho, e existem achados, realmente compensa, se vocês fizerem uma boa análise, ok? Se realmente a moto tiver documentação, tudo direitinho, inspeções a tempo e horas, um livro de revisões assinado pela marca vale o que vale. Cada vez mais me mentalizo nisso, mas é uma garantia ao menos que as revisões foram feitas a tempo e horas, ok? E eu realmente fiz o negócio nessa altura. E para mim compensou, e compensou bastante mesmo. No entanto, entendo que comprar em stand vos dará outra garantia. Por norma, os stands oferecem garantia no mínimo de 1 ano, porque isto é acordado e bem lá escrito, porque qualquer produto que seja vendido eles têm que dar os 2 anos de garantia. Mas a partir do momento que vocês assinam os papéis e concordam com 1 ano de garantia, está tudo dito, ok? E vocês têm aquele ano de garantia. Enquanto se vocês comprarem a particular, a garantia é nenhuma, não é? Vocês têm que se acreditar naquilo que o vendedor, que aquilo que a pessoa vos está a vender vos diz. Vocês poderão testar a moto ou não, mas eu por acaso tive a felicidade de ir a testar 2 vezes. Uma das vezes sozinho, outra das vezes com a minha esposa. Que o Fernando não me pôs qualquer problema, também, não é? Viu que era pessoa de confiança, eu deixei-lhe inclusive a minha moto lá à frente de casa, eu não ia fugir com ela, embora a minha fosse de valor inferior, mas ao menos tinha ali aquilo como garantia. Mas, é assim, eu também tenho o inverso. Agora, está a aparecer aí, isto é a altura de inverno, começam a aparecer, como eu já fiz em outro vídeo, começa a aparecer e começa a ser uma boa altura para fazer também bons negócios com motas de stands. Porque os stands têm motas de serviço, matriculadas, as motas de serviço são as motas de test drive que eles têm, e como muitos stands muitas das vezes fazem passeio, levam essas motas em passeio. E basicamente agora começa tudo a metê-las à venda, motas matriculadas já com 1, 2 anos, ou seja, são motas praticamente, muitas das vezes estão novas, muitas das vezes são full extras, porque por norma as motas de test drive são
full extras, porque os stands dispõem as motas com um maior número de apetrechos, que é para cativar o cliente. E apanha-se aí bons negócios, ok? Eu já estou a par aí de alguns, são cativantes, são, mas é como tudo, uma pessoa também tem que ter os pés assentes na terra e ter a noção daquilo que quer e quando quer e para que é que quer, ok? Por isso, a minha avaliação é, se vocês tiverem paciência para andar a procurar, andar atrás de motos em segunda mão de particulares, a nível de preço, vocês vão conseguir preços bastante bons e motas, se calhar, em muito boas condições, ok? Essa é a minha experiência. O único senão é, vocês vão ficar sempre ali um bocadinho com a orelha, com aquele bichinho atrás da orelha, mas vocês podem pegar na moto e levá-la à concessionária e pedir-lhe para fazer uma revisãozinha, ok? Só para descartar, e vocês ficam tranquilos, e eles lá, se tiver algum problema com a moto, até existem muitos vendedores particulares que se disponibilizam a levar a moto aonde vocês quiserem, ok? Ou se vocês tiverem algum mecânico de confiança, que o mecânico da vossa confiança veja a moto, ok? Se não tiver nada a esconder, por norma é esse o procedimento. Agora vocês vão perder tempo a ir ver a moto, a deslocar-se ao local, por norma não vão conseguir testar a moto. Eu por acaso tive essa felicidade, consegui, mas por norma vocês não vão conseguir. No máximo vão conseguir para lá trabalhar. Se tiver ali algum parque fechado onde lá o vendedor vos deixa, ele vai vos deixar andar, mas ir assim na estrada, esqueçam lá isso. A grande maioria deles não vos vai permitir. Nos stands vocês também não vos vai permitir pegar na moto, ok? Porque eles normalmente, as motos de segunda mão ou para venda em segunda mão, eles não as têm, apesar de estarem matriculadas, não têm seguro, ou seja, não podem ir para a estrada, ok? Por isso vocês também têm que se acreditar no stand, mas por norma vocês têm aquela garantia de que durante um ano, se a moto tiver algum problema, vocês estão cobertos pela garantia do stand, ok? Por norma, vocês, é outra coisa que vocês têm que estar atentos, é que tipo de garantia. Por norma, os stands o que é que fazem? É exclusivamente aos principais componentes da moto. A transmissão, motor, embreagens e pouco mais, ok? É isso que eles cobram. Ou é isso que a garantia deles cobre. Se for alguma coisa, algum problema elétrico, se for uma lâmpada, se for qualquer coisa, esqueçam desse género, esqueçam que o stand está bem se for um stand assim mais coisa, também vai dizer que não está abrangido pela garantia, ok? Por isso, se vocês se derem ao trabalho de procurar em particulares, compensa bastante pelo preço. Vocês conseguem no mínimo entre 2 a 13 mil euros, dependendo da moto, de poupança relativamente a qualquer stand. Não têm o descanso da garantia, e nos stands dão-vos vocês pagam mais 2 mil ou 3 mil euros pela moto. Contudo, se surgir algum problema, ou vocês vão se sentir mais seguros por essa garantia que o stand vos dá, que vale o que vale. Ok, companheiros? Ou seja, não há aqui um fator eliminatório de cada um, ok? Depende muito daquilo que vocês querem, da vossa disponibilidade a nível de tempo, de dinheiro,
Se querem fazer uma compra descansada, se querem fazer uma compra mais arriscada, vai muito depender daquilo que vocês querem, ok? A minha salvaguarda é relativamente, se vocês podem apanhar em motas de serviço, bons negócios, ok? Nos stands, principalmente nessas. Nas retomas, nem tanto. Nas motas de serviço, sim, porque normalmente são full extras e a preços bastante acessíveis, ok? Esse é o meu feedback. Pá, espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam aí o canal, façam um grande like e fui!